Assim disse-nos Jesus: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. E o tema é esse: nascer da água e do Espírito. Você já sabe o que é? Sabe o real significado? Se não, fica conosco até no final do nosso estudo, e com certeza relembraremos algumas coisas, já que ensinar é lembrar você que você sabe tanto quanto eu. E aprender é recordar o que nós sabemos. E fazer é demonstrar que nós sabemos. A nossa gratidão a vocês, net espectadores, que são a causa do nosso existir. A Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês. E a tudo e todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que este momento fosse possível. Deus nos ampare sempre, que o Cristo nos ilumine, que os seus emissários nos inspirem, que os elementais nos sustentem e que possamos trazer palavras que consolam, que esclarecem e que geram estímulos para a nossa libertação. Com o nosso cardápio, nesta nova temporada, a terceira temporada de Exemplo Não Nos Falta, nós começamos no primeiro módulo com 4 programas, o que é o Espiritismo, a caridade é a alma do Espiritismo, amai-vos uns aos outros, o existir e a existência, a razão proativa, sabedoria intuitiva, coragem da fé, o homem no mundo, colocando as coisas em ordem, cuidar do corpo e do espírito, campo mental, corpos de expressão, e falamos também dos corpos de evolução, o ser integral, o eterno aprendiz, o discípulo devotado, o apóstolo comprometido. E agora a finalização da série, que é o nascer da água e do Espírito, o ser que despertou, o todo está em tudo, ser um com a totalidade. Todas as séries nós falamos desses temas e no dado momento fazemos uma costura entre eles. Quer ver como fica? Desde o início até o final? O que é o Espiritismo? Numa palavra. Ou numa síntese. A ciência da religião, a religião da filosofia, a filosofia da ciência. Como filosofia nos ensina a pensar, como ciência nos ensina a fazer e como moral nos ensina a comportar. A caridade é a alma do Espiritismo e fora dela não há salvação. O que é caridade? Fazendo uma síntese. Para Allan Kardec, a caridade é a sublimação da personalidade. Para Emmanuel, é a autossublimação. Para Joana de Ângeles, a autoiluminação. Para Jesus, quando Kardec interrogou qual o verdadeiro sentido da caridade como a entendia Jesus: benevolência com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as falhas dos outros. Amai-vos uns aos outros. É a caridade em ação. Então, primeiro, o que é o Espiritismo? A alma do Espiritismo é a caridade. A caridade na ação é o amai-vos uns aos outros. O mandamento que Jesus deixou antes de partir. Um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E a caridade, nesse sentido, eu ilumino-me, porque é a autoiluminação,
e depois ilumino o outro com o meu exemplo para que ele se ilumine por intermédio da sua libertação. O existir e a existência, para que eu faça esta caridade, para que eu ame o outro tanto quanto eu preciso saber do meu existir. Em Deus existimos, então eu sou um ser individualizado, sou uma consciência individualizada, tenho a minha anatomia, fisiologia e etc. Então, em Deus existimos. Então, eu preciso saber desse existir, o porquê existo em Deus. E qual o objetivo da minha existência? Eu estou aqui para aperfeiçoar-me individualmente e contribuir para a harmonia do universo. Então, qual o objetivo da minha existência? Do meu existir, sou um ser, uma expressão de Deus com um propósito. E o propósito da existência na qual estou experienciando é o meu aperfeiçoamento individual e a minha contribuição para com a harmonia do universo. Para isso, eu preciso de uma razão proativa. E esta fé raciocinada, aliada à ciência da comprovação, agora eu posso antever situações e realizá-las como um mecanismo de prevenção. Então, nascer da água, a renovação psicobiofísica. Nascer do espírito, a minha transformação moral e espiritual. Sabedoria intuitiva. Então, além da razão proativa que antevê e promove situações, agora já me tornei a sabedoria intuitiva que vou iluminar a própria razão proativa. Então, se da razão proativa nasceu a intuição, a sabedoria, agora essa sabedoria intuitiva, que é o que vem do âmago do ser, para iluminar o ser racional. Coragem da fé. Sabendo disso, do objetivo da minha existência, do meu existir, coragem da fé é quando assumimos um compromisso de falar, de quebrar tabus, de romper paradigmas, de trazer a informação como ela precisa, como está em nosso primeiro livro. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperanças para ela. Assim definiu Albert Einstein. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela resistência que a mesma provoca. Então, pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Bezerra de Menezes. Se você estiver falando mais do mesmo, não vai ter resistência alguma. Agora, se você está convidando a quebra de paradigma, a sair do mesmismo, ou algo que tende a impulsionar a humanidade para essa transformação, nascer da água e do espírito, a sua transformação psicobiofísica e, ao mesmo tempo, a sua evolução moral e espiritual, você vai criar resistências. Você vai ser caluniado, você vai ser perseguido, você vai ser odiado, porque você está tirando da zona do conforto ou convocando a saída da zona do conforto, quanto, na maioria dos casos, pouquíssimos querem sair. E por fim, com Vitor Hugo, nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou, porque com Jesus somos maioria. E da coragem da fé, o homem no mundo. Ele está no mundo, mas não é do mundo. E estando aqui, convivendo com outros homens, exemplificando para a transformação do contexto
para iluminar esses outros a partir do seu exemplo pessoal, tudo que esse ser que já tem a coragem da fé está exercitando, tudo que ele vai realizar, ele eleva ou apresenta à sua consciência, ao Cristo, ao Senhor Supremo, o seu propósito, que vise o bem de todos, o bem do contexto, o amai-vos uns aos outros. Antes de iniciar e após a concretização da experiência, a sua bênção, a sua aprovação, para que ele possa, a partir dali, do experimento na transformação pessoal, contribuir para a evolução do contexto. E com isso ele chega ao estágio de colocar as coisas em ordem. Ele tenta colocar o seu estado em ordem, vê que é complicado, a sua família em ordem, a si mesmo, e para colocar a si mesmo em ordem precisa conhecer-se. Aí, de dentro para fora, o autoconhecimento, a autoiluminação, ou do autoconhecimento, a autoiluminação. E uma vez iluminado, agora eu ilumino a minha família, o meu estado, e tudo ficará bem. E chego no estágio de cuidar do corpo e do espírito, que num paralelo é o nascer da água e do espírito. O corpo simboliza a água e o espírito a essência consciencial do ser. E eu preciso cuidar de ambos, porque o corpo é o efeito, o espírito é a causa e não tem como dissociar um do outro, segundo Joana de Ângeles. E para fazer isso eu preciso do campo mental, porque eu preciso pensar, raciocinar, planejar, criar novas realidades. E o campo mental vai do zero ao infinito, como vimos. Então não é só a mente. Se um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências, todo esse universo é o meu campo mental. Se me coloca em conexão com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, essa é a extensão do meu campo mental. Então, ele vai de zero ao infinito. E para que eu compreenda melhor este quesito, eu preciso entender o que são corpos de expressão. E com eles, ou antes deles, corpos de evolução. E aí esse trajeto dos corpos de evolução aos corpos de expressão e destes aos corpos de evolução. E com essa compreensão, eu já agora, a partir de agora, eu tenho condição de entender o que é o ser integral. Esta síntese consciencial com seus corpos de evolução, com seus corpos de expressão, com o motivo do seu existir e o objetivo da sua existência. E com isso, ele começa um novo patamar de consciência. Percebe que ele é um eterno aprendiz. E como eterno aprendiz, a cada dia, a cada segundo, ele precisa rever conceitos, rever situações, avançar um tanto mais, recuar, porque é um eterno aprendiz. E não aprende-se de primeira, num relance, qualquer coisa. Temos noções básicas, noções intermediárias, noções avançadas e o aprendizado é infinito. E com isso, para que esse eterno aprendiz se faça, ele transforma-se num discípulo dedicado. Esse discípulo devotado, melhor dizendo, é alguém que se dedica, porque se ele fosse um discípulo abnegado, ele dedica-se ao extremo. Devotado, um discípulo dedicado. Abnegado, devotado ao extremo. E chega ao estágio do apóstolo comprometido, aquele que dá a vida pelo seu mestre e não mede esforços, porque já tem a coragem da fé e tantos conhecimentos. Agora, como apóstolo comprometido, a obra, os seres
vem antes. Como está no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que chega nesse estágio, ele ama Deus mais do que as criaturas e as criaturas mais do que a si próprio. E chega a esse estágio agora, nascer da água e do Espírito. Então, quando você vê a junção de um espermatozoide com o óvulo, são 2 gotículas de água. O nascer da água. Então, toda a constituição do universo biológico basicamente é água. André Luiz, em Nosso Lar, chega a afirmar que é 100% água. Só que tudo que é físico transforma-se em psi. E esse psi é o elemento que vai constituir ou construir o espírito. Então, eu preciso da renovação psico-biofísica e, ao mesmo tempo, a evolução do ser moral e espiritual. E que é, ou quem é, um e outro. Quando nós falamos de ética, estamos falando de um conjunto de normas de bem viver. E falando de ética transcendente, não da ética conceitual em nosso meio. Quando falamos de ética transcendente e relembrando ou trazendo à mente o Cristo de Deus. Então, um conjunto de normas que nós podemos chamar das diretrizes do Evangelho. E quando falamos moral, a evolução moral é o uso da inteligência, intelectiva, emotiva e espiritual. Então, a individualidade moral, conforme a questão 72A da obra O Livro dos Espíritos, é a inteligência. E quando falamos do ser espiritual, estamos falando da consciência. Se pegarmos um ponto de autoconsciência pura, é a melhor atitude que temos para solucionar a questão. Agora, quando falamos do ser moral, ele está ensaiando, usando a sua inteligência intelectiva, exercitando a sua inteligência emotiva e a sua inteligência espiritual. Com a inteligência intelectiva, ele pode ser um excelente profissional, ele pode adquirir conforto e segurança, mas ele não aprende a lidar com pessoas, gerenciar relacionamentos, conduzir beneficamente situações. E com a inteligência emocional, ele gerencia relacionamentos, ele desenvolve a afetividade, ele começa a transcendência do que é puramente racional e trivial. E a inteligência espiritual, ele já não vê mais a diferença no exercício da ética e da moral entre ele e qualquer expressão de Deus, desde o mais ínfimo fascículo de luz ao mais elevado astro. E se da inteligência intelectual, que é o conhecimento adquirido, e agora no exercício da afetividade, chega ao ápice do amai-vos uns aos outros. Esse amor é equânime e incondicional. E a partir daí, o que era inteligência espiritual passa a ser chamado de virtudes, filha do conhecimento transcendente e do amor vivenciado. E a virtude é uma entidade com a qual, ou entidades que, complexamente organizadas, compõem ou se transformam no que nós chamamos de consciência ou superconsciência no espírito. Então, nós temos no espírito a superconsciência, o que há de mais nobre e belo. Temos a área racional, onde atua a personalidade no atual processo de nascer da água e do espírito. E, ao mesmo tempo, temos a subconsciência, que automaticamente preservam-lhe a vida. E nessa tríade, superconsciência, consciência ou consciente e subconsciente, que é o mecanismo racional, onde está sediado
a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, o universo mental. E esses 3 universos foram criados para trabalhar o universo inconsciente. Então, parte do universo subconsciente é uma porção do inconsciente, do que nós queremos transformar, o joio. E parte do trigo que compõe esse subconsciente vem da superconsciência. Então, enquanto a superconsciência, por meio do trigo, gerencia o joio na subconsciência para a preservação da vida, no consciente, a alma, que é um ponto de autoconsciência pura, se esforça por amor à sua essência, se permanecer conectado com ela, usando o que há de mais nobre e belo para cada situação, para o seu aprendizado, a sua experiência e para a sua própria individualização, que além do que ela traz em si, é o produto da transmutação, da ressignificação do subconsciente e, ao mesmo tempo, da transmutação e sublimação do inconsciente, e ainda com a interação com o meio, porque eu vou trazer parte do inconsciente, que normalmente são imperfeições morais, vou fazer o processo de norteamento ou de diretrizes para como elas devem se comportar, e agora trazê-las para o subconsciente, para gerenciar situações, gerenciar a preservação da vida e, no consciente, gerenciar relacionamentos por intermédio da inteligência emocional e desenvolver os valores éticos e morais com a inteligência espiritual e adquirir a segurança e o conforto por intermédio da inteligência intelectual. Está muito confuso? Nascer da água e do espírito. Então, uma alimentação adequada, você começa a preparar o teu corpo para uma transformação estrutural, para que ele possa se tornar mais leve, mais obediente, mais disciplinado, ou seja, você está qualificando quem fica e, ao mesmo tempo, quem sai e, ao mesmo tempo, quem entra. Então, inicialmente, quando nós começamos a pensar, a vibração de um pensamento expulsa tudo que for contrário. Então, a primeira coisa é esvaziar-se de nós mesmos. E agora, por esta vibração, eu vou atrair quem entra, quem quer se ajuntar comigo. Antes, quem comigo não se ajunta, espalha. Agora, quem entrou na minha ressonância, na minha frequência, vem para o festim das núpcias transformadoras da minha consciência. Não é tão difícil, porque a sequência nós vamos dar continuidade, que é o ser que despertou para fazer isto acontecer. E depois, para que ele perceba que o todo está em tudo, para que ele intencione-se ser um com essa totalidade. Então, mais uma vez, nascer da água é a transformação psicobiofísica. A nossa transcendência transformando todos esses valores psicobiofísicos em valores morais. E o nascer do espírito é a ressignificação, a sublimação desses valores morais, do uso das inteligências em nossos comportamentos, para transformar essas experiências em virtudes, para expandir a nossa essência consciencial, ou para melhor qualificá-la, que é o que nós chamamos de sublimação, ou de autoiluminação. Inspirem com suavidade. Sinta o seu corpo. Quais as dificuldades que você tem com o seu corpo? Dê atenção a ele, converse com ele, questione quais as suas reais necessidades.
Fale dos seus projetos de transcendência. Convide-o para seguir contigo, já que o corpo vai evoluir até se transformar no universo perispiritual. E este vai sofrer transformações sucessivas até a sua transmutação para o ser espiritual ou para a essência eterna. A nossa gratidão a vocês, internautas ou netespectadores, que são a causa do nosso existir. Siga-nos em nossas redes sociais e aqui no YouTube, se já não está inscrito, inscreva-se. Se não está inscrito em nosso canal do Instagram, vai lá, inscreva-se, ou no Telegram, ou no Facebook, no Patriabook, no Rumble e outras redes sociais, que a partir das finalizações de cada etapa das nossas lives de quinta e domingo, já está lá com parceiros dizendo quais são e como participar delas. Deus nos abençoe a todos e aguardo vocês a semana que vem para falarmos o ser que despertou, falar deste tema. Você se interessa por ele? Então nós vimos em breves reflexões o nascer da água e do espírito, já que tudo cresce e evolui. E agora o ser que despertou, fazendo isso de forma consciente, intencionando compreender que o todo está em tudo e ser um com a totalidade. Paz profunda a todos, gratidão eterna a Aline Gonçalves e a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Namastê.